A paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo, bem-vinda à Escola de Valentes da Fé. Um tempo de Deus para a sua formação e capacitação para a sua caminhada cristã. Hoje eu quero falar sobre o princípio de autoridade espiritual. Prepara para esse tempo, abre o teu coração para o Espírito Santo. Eu costumo dizer assim, se matricule na escola do Espírito Santo, amém? E torne-se um valente da fé, descubra o campeão que há em ti. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que você vai ser edificado poderosamente, amém? Antes de nós prosseguirmos, seja um colaborador do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, nos ajude a fazer o canal crescer, amém? E deixa também o seu like, com certeza isso vai contribuir para que o YouTube reconheça a importância do assunto que nós estamos tratando aqui e não deixe de clicar no sininho, querido e querida, pois isso vai te informar sobre nossas futuras postagens no canal e aí você pode estar participando. Mas o mais importante também de tudo isso, e o que eu entendo, é que você não pode perder a oportunidade de ser um missionário, de ser uma missionária. E talvez você me pergunte assim, como eu faço? Compartilhe este ensinamento precioso da palavra de Deus para os seus contatos, amém? Seja um semeador nesta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no final desse estudo, você pode aí deixar aí a sua mensagem, amém? Deixe aí os seus comentários do que foi para você essa lição, amém? E entre em contato conosco. Deus te abençoe e vamos para a lição nesta hora. O nosso encontro de hoje fala sobre o princípio da autoridade espiritual. Para iniciar esse assunto, nós precisamos primeiro esclarecer ou ter bem definido sobre esta palavra chamada autoridade, essa palavra declarada autoridade. O que é a autoridade? A autoridade é a delegação de poder, é algo que é dado a alguém para exercer o poder, amém? Há um mandato. Nós estamos aí, por exemplo, no tempo de eleições, onde nós vamos dar o quê? Um mandato a alguém para assumir a autoridade do governo do país, por exemplo. Então, falar de princípio de autoridade é entender isso. Está se delegando a autoridade, está delegando poder, está delegando mandato a alguém para que possa exercer a autoridade sobre alguma coisa. É isso que a gente quer compartilhar, né, neste dia com você, nesse momento com você. Então, falando de autoridade espiritual, para a gente poder entender melhor esse princípio, a gente precisa ir à gênese do assunto, a gente precisa ir ao início de tudo. Tá? A gente precisa chegar aí no princípio da autoridade. Então vamos caminhar aí no primeiro ponto para a gente, né, nesta hora, falando sobre a autoridade no princípio. A primeira coisa sobre a autoridade no princípio que nós precisamos entender, que nós precisamos saber, eu até ministrei há uns dias atrás nos grupos cafés falando sobre mordomia, sobre o que? Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, é tremendo, né? Em 6 dias, Deus criou tudo o que é conhecido e no 7º dia ele descansou. Então, Deus tem autoridade sobre toda a criação, porque que ele é o dono, é o criador de tudo. Mas o que Deus faz? Deus delegou ao homem a possibilidade de administrar a sua criação. A gente chama isso de mordomia. Mordomia cristã, Deus deu autoridade para nós, para administrarmos a sua criação. Deus deu, na verdade, a autoridade para o homem, amém? A administrar a sua criação.
Bom, para a gente ver assim aquela referência, né, que a gente aprende nos estudos com as crianças, logo no comecinho, no A, E, I, O, U do nosso aprendizado na vida cristã, a gente aprende no primeiro dia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 3 a 5, Deus cria a luz. No segundo dia, capítulo 1 de Gênesis, versículo de 6 a 8, Deus cria os céus. Capítulo 1 de Gênesis, versículo de 9 a 13, no terceiro dia, Deus faz separação da água e da terra e cria os vegetais. E seguindo, né, o quarto dia, no versículo de número 14 a 19, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 20 a 23, Deus cria lá os grandes seres, né, os pássaros, Deus cria todas essas coisas. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem, Gênesis capítulo 1, amém? Versículo 24 a 31, depois você confere tudo isso aí na tua Bíblia. Seja um mais nobre, seja um bereano, eu costumo dizer assim, tá? Vai verificando depois nas Sagradas Escrituras aí, cada um desses textos aí. E no sétimo dia, no capítulo 2, versículo 2, de 1 a 3, declara lá que Deus descansa. Depois do seu trabalho, Deus descansa no sétimo dia. Amém? Então Deus é o Criador de todas as coisas, você entende isso, você compreende disso, Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. E aí dentro dessa criação de tudo, o que eu acho lindo e tremendo é o que a Bíblia escreve lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você puder, abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu estou lendo na versão King James, tá, queridos? E diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. O que Deus faz? Deus cria tudo. Deus criou o homem e agora o que Deus faz? Deus dá a sua criação, ou seja, ao ser perfeito chamado homem, amém? Pois ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que Deus faz? Deus deu a ele todo o poder para governar tudo. Deus deu toda a autoridade para que o homem governasse toda a sua criação. Verso 27, o versículo 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos e a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes ordenou, a autoridade aqui, ó, sedes férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Então Deus deu a autoridade para a humanidade sobre a sua criação. Deus nos deu a autoridade para governar sobre a sua criação. A segunda coisa que eu quero então que você entenda é isso: Deus delega a sua autoridade ao homem. Mas dentro desse percurso, desse delegar a autoridade ao homem, do homem viver sobre a autoridade de dominar sobre a criação de Deus, chega um momento da história que todos nós conhecemos, amém? Narrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, que é o período da história bíblica, da narrativa bíblica, que nós aprendemos sobre o quê? Sobre a queda do homem, sobre o pecado, da desobediência do homem, onde o quê? O homem perdeu o domínio. Quando pecou, o homem perdeu a autoridade de dominar sobre todas as coisas da criação de Deus quando pecou. Ele preferiu saber a diferença entre o bem e o mal. Olha bem o que o texto diz aí em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6.
Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, algumas versões fruto desejável, né? Além de tudo, desejável para dar dela desejável para dela se obter sagacidade, nessa versão fala assim, do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estavam em sua companhia, e ele igualmente comeu. E diz o texto no verso 7, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Olha bem, então o que o homem prefere? Deus deu a direção para o homem. Olha, você pode comer de todas as coisas que estão nesse jardim, só do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que não é para você comer. E aí é isso que acontece, o homem vai e come. A gente conhece toda a narrativa bíblica, você deve conhecer sobre a questão da tentação, sobre a ingerência da serpente ali, amém? De Satanás ali, para seduzir ao homem justamente a esse erro, a essa desobediência. Então, a única coisa que o homem sabia até aquele momento, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era o bem. Então, o que trouxe de lucro para o homem comer daquele fruto? Nada. Conhecer o mal? Você quer conhecer o mal? Eu não quero conhecer o mal. Então, é isso que a gente viu. O homem, então, passou a conhecer o mal. Então, o homem perde ali aquela inocência que ele tinha na origem, tanto que ele vê que está nu, diz o texto sagrado, e aí cose ali folhas de figueira para fazer vestimenta para eles. Tá? Então, o homem ele perdeu o domínio sobre a criação de Deus. Por esse erro, Satanás, então, o que ele faz? Ele toma posse do que era do homem. Por esse erro da desobediência, de ter comido do fruto que ele não deveria comer, o homem perdeu a autoridade da criação. E aí, diz o texto sagrado, que o homem foi despojado de sua autoridade. Foi despojado de sua autoridade, foi despojado do benefício, tá? Dos benefícios de exercer a autoridade sobre a criação de Deus, amém? E isso foi por conta do seu livre-arbítrio, da sua livre vontade de escolher. Então, Deus sempre deu ao homem liberdade de escolha. Deus sempre deu liberdade para você escolher o que você quer. E a grande verdade é que o homem perdeu a autoridade pela escolha errada. Tem uma lição para a gente aqui, viu, querido? Viu, querida? Bom, você tem liberdade de escolher, mas a tua escolha errada hoje vai gerar consequência para você amanhã. Preste bem atenção naquilo que você está escolhendo. Hoje, principalmente, a sua escolha hoje, se for errada, vai trazer dano para você amanhã. Você é livre para escolher. Escolha o certo, escolha aquilo que é bom, escolha aquilo que condiz com a palavra de Deus, escolha aquilo que vai te levar aos princípios eternos de Deus. Não perca o foco, amém? Mas o homem perdeu o foco. O homem, ele perdeu a condição original. E o que fazer nesta hora? Olha, a promessa de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está apresentando aqui? Apresentando que dentro de um tempo, dentro de um determinado momento, haveria de chegar que iria o quê? Destruir o domínio da serpente, ia resgatar a condição original do homem para aquilo que Deus havia sonhado. Ou seja, Jesus ele vem restaurar a nossa condição
original. É isso que eu quero começar a te dizer isso, para você entender. Jesus, ele vem restaurar a nossa condição de autoridade sobre a criação. Ele vem restaurar a nossa autoridade espiritual. O primeiro texto sagrado que eu gostaria que você abrisse, em Mateus capítulo 18, versículo 18, ele nos dá a autoridade para prender e soltar através da oração. Olha bem o que o texto diz. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está nos apresentando? O devolver da condição original de autoridade sobre toda a criação, de domínio sobre toda a criação, assim como Deus havia estabelecido no princípio. Jesus está agora trazendo para nós novamente essa condição de autoridade. Marcos, capítulo 11, versículo de número 24, nos ensina a possuir as coisas crendo. É isso que diz em Marcos 11, 24, possuir as coisas crendo. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está nos ensinando a possuir as coisas crendo. Creia que Ele está te restaurando a condição de autoridade espiritual sobre toda a criação. Então, o que eu vejo é algo tremendo da parte do plano de Deus de nos dar novamente, de restaurar a autoridade para nós novamente, ou seja, trazer de volta a condição original para nós. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando em João capítulo 14, 12, dessa maneira: em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, pois eu vou para o meu Pai. Deixa eu te dizer, querido, deixa eu te dizer, amado, não ande em aflição, não ande em angústia, não ande em desespero. Em Jesus, Deus está te restaurando a condição de autoridade sobre a criação. Em Jesus, Deus está te restaurando a condição original de autoridade espiritual sobre a sua vida. Jesus então promete que você vai fazer coisas como Ele faz e fará coisas ainda maiores. Creia, que Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar, filha, poderosamente. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde aí no teu coração, dentro desta autoridade no princípio, que Deus criou tudo. Segundo, Deus delega a autoridade ao homem. Terceiro, Deus deu essa autoridade ao homem, porém o homem perdeu essa autoridade quando pecou. E como quarto ponto principal é você entender que Jesus vem restaurar a nossa condição original. Então, em resumo, nós podemos dizer que Deus criou tudo e depois colocou em mãos humanas, mas com uma condição: manter a fidelidade a Ele. Olha bem, para você exercer a autoridade espiritual, para você exercer a autoridade sobre todas as coisas criadas por Deus, você precisa manter a sua fidelidade a Ele. Infelizmente, nossos pais primitivos, Adão e Eva, desobedeceram. Hoje, querido e querida, através de Cristo nós somos restaurados. Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo é o exemplo para minha e para a tua vida.
Amém? Guarde isso nesta hora. O exemplo é Jesus. Tendo em vista que o exemplo é Jesus e que nós temos que observar o exemplo de Jesus, Paulo, ele está escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, é o seguinte, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneiramente à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém, queridos? Então, Cristo sempre obedeceu ao Pai e às autoridades. Ele pagou, por exemplo, os seus impostos, ele direcionou os escribas, os fariseus que os interrogavam a cumprir as ordenanças de César, ele sempre ensinou o princípio de obediência. Então, obedecer ao Pai, obedecer às autoridades, para que a gente possa exercer a autoridade espiritual, a gente precisa obedecer, amém? É uma chave tremenda para as nossas vidas. A obediência, ela requer um coração humilde. Como anda o teu coração para você exercer a autoridade? É preciso aprender a obedecer, amém? Guarda isso no teu coração. Falando sobre o exemplo de Jesus, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9, declara assim, durante seus dias na vida da terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Nós lemos até o versículo 10. Então, a obediência de Jesus a Deus foi irrestrita. A nossa obediência a Deus precisa ser irrestrita, precisa ser sem medida. Amém? Nós não podemos medir as consequências do quanto eu devo obedecer a Deus, do quanto eu vou obedecer a Deus. A obediência a Deus precisa ser como a de Cristo. Cristo obedeceu até a morte. Você pode declarar isso aí? Cristo obedeceu até a morte. Lucas capítulo 22, versículo 44. Pai, Jesus falando, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, ou assim, na outra versão mas o que tu desejas, que seja feita aquilo que o Senhor deseja. Cristo foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Ele é o exemplo que nós devemos seguir em relação a essa autoridade que ele tinha, essa autoridade que Deus quer nos dar.
ele nos ensina um caminho para podermos exercer a autoridade. Muitas vezes nós queremos exercer a autoridade, mas nós não queremos obedecer. Cristo, voluntariamente, ele se privou da sua autoridade como Deus e veio obedecer. Preste bem atenção. Ele se priva da sua autoridade como Deus e veio simplesmente obedecer. Ele teve que provar a sua obediência como homem. E ele aprendeu a viver isso, ele aprendeu a obedecer isso. Diz o texto que nós lemos em Hebreus. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele passou. Através do sofrimento e provações, Deus nos ensina a obedecer. Guarda isso. Vou repetir para você poder não esquecer. Através do sofrimento e provações, Deus nos ensina a obedecer. Bom seria que obedecêssemos sem precisar de passar por nada disso, mas muitas vezes Deus usa o papel da correção para que a gente aprenda a obedecer. Melhor seria ter sido obediente, como lá no Jardim do Éden. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele preferiu, Adão e Eva preferiram desobedecer. E aí, padeceram, sofreram a consequência pelos seus atos. É isso que acontece. Jesus ele não foi desobediente. Jesus ele não desobedeceu, mas passou por momentos difíceis que ele conseguiu vencer obedecendo à autoridade do Pai. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Muitas vezes a gente não consegue se submeter à autoridade diante das aflições, diante das dificuldades em que a gente passa. Essa é a grande verdade. Mas para exercer a autoridade espiritual, nós precisamos aprender algumas coisas sobre isso. Em uma ocasião, o Senhor Jesus Cristo, entrando ali em Cafarnaum, disse a um centurião romano, pois a sua vontade, o seu desejo era de curar aquele servo do centurião, mas a resposta que ele recebeu daquele soldado foi assim, algo que marcou para Jesus, algo que maravilhou o Senhor Jesus Cristo diante daquela resposta que o centurião deu a ele. Diz assim em Mateus capítulo 8, versículo de 8 a 9. Preste bem atenção aí, depois você confere na sua Bíblia. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu criado, faze isto, e ele faz. Jesus disse, preste bem atenção, Jesus disse que nem mesmo em Israel havia encontrado tamanha fé. Este centurião, ele recebeu o entendimento de um princípio fundamental da vida cristã, que é o quê? O princípio de autoridade delegada. Olha o que ele fala muito forte, olha, eu tenho soldados sob as minhas ordens e digo a estes, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Muito forte. E aí ele diz para Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não, mas diga uma só palavra. Ele está falando, o Senhor tem autoridade para somente em uma palavra produzir a cura para o meu criado. É isso que Deus quer restaurar na tua vida. É este princípio original de autoridade espiritual que Deus quer restaurar na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Aonde nós vamos declarar a palavra e vai haver vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu quero que você guarde nessa nossa lição, nesta hora. Amém? O princípio de autoridade delegada. Guarda isso nesse momento. Deus te colocou autoridade. Deus
te deu autoridade e você precisa aprender a exercer essa autoridade. Até o exato momento, eu compartilhei com você falando sobre a autoridade no princípio, sobre a questão no tempo da criação. Compartilhei com você sobre o exemplo do Senhor Jesus Cristo, sobre a obediência e aonde ele recebe a autoridade. E eu quero tratar com você esse terceiro ponto dessa nossa escola de valentes da fé, falando sobre o princípio, então, da autoridade delegada. E o que eu quero que você guarde nesse ponto para ter autoridade, é necessário estar debaixo de autoridade. Para ter autoridade, é necessário estar debaixo de obediência. Olha bem, por que Cristo tinha autoridade digna de admiração? Por que ele curou doente e expulsou demônios? A resposta é porque Cristo viveu em perfeita obediência ao Pai. Ele viveu em perfeita obediência às autoridades constituídas. Forte isso, hein? Amém? A gente precisa aprender. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas você está debaixo da autoridade de quem e tal? A maior autoridade que a gente tem que estar debaixo é da autoridade de Deus. É da autoridade de Deus. Preste bem atenção. Debaixo da obediência aos princípios de Deus. Eu penso que obediência, existem algumas coisas que são relativas. Todo princípio que me leva a desobedecer às verdades de Deus, eu não posso me ligar a ele. Todo princípio que me leva a pecar, ou seja, a quebrar os princípios de Deus, eu não posso segui-lo. Então, eu preciso estar debaixo da obediência ao princípio de Deus. Se eu estiver debaixo da obediência aos princípios de Deus, à vontade de Deus, eu terei autoridade. Entende assim? É isso que eu quero que você guarde no teu coração. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, tornando-se obediente até a morte de cruz. É uma obediência irrestrita. Jesus obedeceu irrestritamente à vontade do Pai, o plano do Pai, o projeto do Pai. Em João capítulo 5, versículo 30, ele diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A grande verdade é que a gente quer mais fazer a nossa vontade do que fazer a vontade do Pai. Não é? Vou te dar um exemplo. O Pai te chama para orar de noite. Você quer continuar dormindo. A gente luta contra a nossa vontade, contra a vontade de Deus. A gente luta para fazer a nossa vontade prevalecer. Nós somos assim. Desde a infância nós somos assim. As crianças fazem birras para fazer com que as vontades delas prevaleçam. Que para você exercer autoridade espiritual, você precisa estar debaixo da vontade de Deus, da autoridade de Deus, dos princípios de Deus. João capítulo 17 e 16, Jesus fala assim, minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. João capítulo 12, 50, completando assim um pouquinho, parte do versículo, o que eu falo como o Pai me disse. Em João 8, 29, Jesus declara, eu sempre faço o que lhe agrada. Você quer ter autoridade espiritual, mas você faz o que agrada ao Pai ou você faz o que agrada a você mesmo?
Você faz o que agrada ao Pai ou você faz o que agrada às pessoas? Você é um líder, você é um pastor, você está fazendo o que agrada lá ao rebanho ou você está fazendo o que agrada o Pai? Você é um discipulador, você está fazendo o que agrada o seu discípulo ou você está fazendo o que agrada a Jesus, que te deu a ordem, que te deu o princípio, que te deu aí as ordenanças para você exercer a autoridade de discipular e fazer discípulo. Jesus, ele termina a sua carreira terrenal dizendo assim, olha, em João capítulo 17, 4, João 17 é um texto muito forte, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. Olha que coisa linda, né? Jesus, ele tinha autoridade nesta terra, autoridade espiritual, porque ele se submeteu às ordenanças do Pai. Querido, querida, tem muita gente querendo ter autoridade espiritual, mas a autoridade, a obediência aos princípios do Pai, à vontade do Pai, estão passando longe. Amém? Então, é algo para a gente pensar. Principalmente hoje, por exemplo, o que dizer sobre as autoridades terrenas? Jesus ele usa prerrogativas para desrespeitá-las? De maneira nenhuma. Ele cumpriu toda a justiça, por exemplo, pagando os impostos e ainda aceitando a dor do castigo físico para cumprir a vontade do Pai. Preste bem atenção. Cristo é o nosso exemplo de vida sobre autoridade. Se você puder, abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. Diz assim as Sagradas Escrituras, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Em outra versão, na versão King James, diz assim, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Você quer exercer autoridade espiritual? Bom, o exemplo, o modelo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E a quarta coisa que eu quero compartilhar na nossa lição nesta hora, nesta escola de valentes, amém? Quero que você descubra o campeão que há em ti. Eu quero falar sobre alguns casos de rebeldia em que a Sagrada Escritura nos apresenta. O primeiro caso de rebeldia que eu quero compartilhar, analisar nesta hora, é o caso de Nadab e Abiú. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Só vamos ler uma porção da palavra aqui. Diz assim, ó, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A rebelião, ela se manifesta quando nós trabalhamos sem a coordenação do resto do corpo. A rebelião, ela se manifesta quando a gente nos aproxima de Deus, quando nos aproximamos de Deus, como nos parece, e não como o próprio Deus nos ordena. E foi esse o caso de Nadab e Abiú. Eles vão diante de Deus de uma maneira aonde Deus não havia direcionado, de uma forma como Deus não havia direcionado. Então, negligenciar os mandamentos de Deus é rebelião. Então, apresentar diante de Deus em rebelião traz julgamento. Foi isso que aconteceu com eles. Eles se apresentaram diante de Deus da maneira com que não era de se apresentar.
Então, eu quero que você pense, quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29, no momento da Santa Ceia, o texto é muito claro, nos chama o quê? Examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber, antes de participar da ceia. A gente precisa se examinar para não estar diante de Deus em rebelião, não estar diante de Deus em desobediência. Depois você pode ler e se aprofundar um pouco mais nesse texto, mas eu quero que você entenda isso. Deus quer que entendamos que Ele estabeleceu as coisas. Deus quer que você entenda que Ele estabeleceu tudo. É para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Os princípios, as regras de Deus são para fazer diferença entre o santo e o profano. É o que está ali em Levítico capítulo 10, no versículo de número 10. É o que traz aí esse texto, para fazer diferença e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor nos tem falado por meio de Moisés. Então, queridos, Deus dá a direção, Deus nos orienta, mas a gente insiste em se rebelar contra os princípios de Deus. Como ter autoridade espiritual negligenciando os mandamentos de Deus? Se você negligencia os princípios de Deus, você está em rebelião. Uma outra narrativa bíblica que nós podemos trazer de exemplo de rebelião foi de Miriam e Arão. Números capítulo 12, eles se levantaram contra Moisés. E ali Deus interviu. As diferenças pessoais não devem nos levar a questionar a autoridade, mas orar por ela. É isso que eles estavam. Eles olharam para a situação de Moisés. Quer ver? Vamos lá, Números capítulo 12. Números capítulo 12. Olha o que o texto sagrado diz, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vocês três, saia à tenda da congregação. E saíram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver o profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que ênfase, ó, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor em falar contra meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cure. Disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, depois a recolho. Assim Miriam esteve fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. Bom, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade. Então,
Preste bem atenção, guarda isso. As diferenças pessoais não devem nos levar a questionar a autoridade, mas orar por elas. Deus ele delega a sua autoridade soberanamente. Portanto, não devemos acreditar que faremos melhor do que a autoridade que Deus levantou. Deus ouve a murmuração sobre a autoridade e o paralisa e impede para deter o mal. É isso que Deus fez com Miriam e Aaron. Parou a ação deles. O próprio Deus sai em defesa à autoridade criticada. Olha que princípios poderosos que a gente precisa aprender. Temos que ter medo de falar mal contra a autoridade. Murmurar traz julgamento. Bom, é uma rebelião que nós estamos vendo aqui. Eu queria te despertar, pois quando nós nos rebelamos, perdemos a autoridade espiritual. A terceira rebelião que eu quero trazer como exemplo é a rebelião de Coré, de Datã e Abirão, em Números 16. Alguns princípios poderosos a gente encontra nessa narrativa bíblica, a qual nos desperta a tomar o cuidado para que a gente não seja desobediente. Que você possa estar meditando depois, porque dá uma palavra tremenda, um estudo tremendo, horas de estudo nesse texto, amém? Mas eu quero compartilhar alguns pontos breves aqui com você. Primeiro, para Deus somos todos iguais, mas é Ele que atribui a autoridade a uma pessoa que Ele deseja dar. É isso que eu quero que você comece a entender. Ele desejou dar a autoridade a Moisés e a Arão. E aí, então, esses homens, e mais 250 homens, diz o texto sagrado, que se levantaram ali contra essa autoridade. Então, é preciso entender que é Deus que atribui a autoridade a uma pessoa, é Ele que escolhe, é Ele que separa, é Ele que deseja. Ele separou aí, então, Moisés para conduzir o povo, para ser o libertador do povo. O segundo princípio que eu aprendo dentro dessa rebelião é que nós não devemos ver o homem, mas de onde vem a sua autoridade. De qual foi a fonte da autoridade, ou seja, quem foi a autoridade que o investiu, quem deu a autoridade a este homem de Deus, a essa mulher de Deus, quem deu a autoridade para ele, quem o investiu de autoridade. Deus havia investido a Moisés de autoridade, Deus havia investido a Arão de autoridade. E aí, Coré, Datã e Abirão e muitos outros estavam se levantando contra essa autoridade. Isso está mostrando o caminho da rebeldia, está mostrando a ação da rebeldia. E uma coisa eu aprendo, versículo 5 de número 16, é que Deus sempre sai à defesa daquele que ele designou. Deus sempre vai à defesa daquele que ele chamou. Pode ter certeza disso. Se você é um escolhido de Deus, se você é uma escolhida de Deus, se Deus lhe deu autoridade espiritual, Deus sempre irá à sua defesa. Pode ter certeza disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a quarta coisa que a gente observa sobre o processo da rebelião é que inveja e desacordo abrem sempre portas para essa rebelião. Então, como é que a rebelião se estabelece? Através da inveja e através do desacordo. E então a porta se abre e a rebelião começa a se manifestar. Amém? Então, não deixe que esse sentimento de inveja seja manifesto na sua vida, filho e filha. Amém? Pois ela pode te conduzir para o caminho da rebelião, o caminho da desobediência, e aí você perde a sua autoridade espiritual. Amém? A verdade é que a autoridade atacante, na verdade, ela não está atacando a pessoa que tem a autoridade. A autoridade atacante, ou seja, a pessoa que se levanta contra, mesmo que seja uma autoridade, está atacando o próprio Deus.
Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim, ó, obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma, eu estou na nova tradução da linguagem de hoje. Obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Então é muito forte quando nós nos deparamos com o processo de rebelião. Cuidado com esse processo, é o processo de condução de perca de autoridade, amém? Uma rebelião distorce a comunicação e deforma a realidade. São princípios que nós aprendemos aí nessa rebelião de Coré, tá, queridos? O espírito de rebelião, ele é altamente contagioso, tá, queridos? A humanidade, ela se envolve muito, se deixa levar muito. Eu costumo dizer que é a síndrome de Robin Hood, tá? Cuidado com o espírito de rebelião aí sobre a tua vida, meu querido e minha querida, pois isso vai te fazer perder a autoridade espiritual da sua vida. Amém? Nós temos que estar cientes de que o Senhor nos delegou autoridade para conquistar, amém? Para conquistar os campos, para conquistar as cidades, para conquistar os bairros, para conquistar nossa casa, nossos vizinhos, mas nós não podemos exercê-la efetivamente se não aprendermos a obedecer às nossas autoridades. Jesus foi o nosso exemplo com a sua vida e obediência à autoridade de Deus, do Pai, até a morte. Então, se eu posso te despertar e te alertar nesta hora, vamos cuidar da rebelião que infecta o nosso coração e faz com que sejam abortados os planos de Deus em nossa vida. Amém? Não deixe que os planos de Deus sejam abortados sobre a sua vida. Reveja esse princípio da autoridade espiritual. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem é obediente a Deus, amém? Quem é obediente à autoridade de Deus. Esteja debaixo da autoridade de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus possa ter te abençoado nesta hora, amém? Você está na escola de valentes, que você se torne um valente da fé. Descubra um campeão que é em ti e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo.